Olá a todos vocês que acompanham as produções e videoaulas especiais do projeto Vamos Ler Geração Digital. Hoje nós chegamos ao segundo episódio em parceria com o Instituto Mundo Melhor, produzido em 2024. Na videoaula de hoje nós iremos abordar as 4 emoções base e como podemos então ter uma relação mais saudável com essas emoções. Agora, para a gente já iniciar então, nós vamos conferir um material bem legal produzido pela terapeuta Maria Angélica, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente então o que são as 4 emoções base e como podemos nos relacionar com elas. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as 4 emoções. Conta pra mim, você acredita que existe emoção boa e emoção ruim? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora lá? Então nós temos 4 emoções bases. E quais são elas? Tristeza, medo, raiva e alegria. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Você acredita que existe emoção boa e emoção ruim? Dessas 4 emoções, nós temos 2 que nos colocam em movimento e 2 delas que nos paralisam. Então, nós vamos falar das 2 emoções que nos paralisam. A primeira delas é a tristeza. Você consegue observar uma pessoa que está triste? Provavelmente, eu acredito que você também deve pensar assim, que ela sai toda feliz, toda alegre, com a postura ereta e super tranquila pela rua. Será que é assim? Eu acredito que não. Na grande maioria das vezes, uma pessoa que está triste, ela tem uma postura mais introspectiva, os seus ombros estão mais caídos, a cabeça geralmente está um pouquinho mais para baixo. E quando ela tem coragem de sair para a rua, né? Porque na maioria das vezes também, uma pessoa que está com uma extrema tristeza, ela fica mais em casa, fechada no seu quarto, mais introspectiva. E o que é isso? O que o corpo dela está querendo dizer nesse momento com essa postura fechada? Ela está olhando para dentro de si, então é uma oportunidade dela se conhecer. Então, a tristeza, ela é um sentimento, sim, natural como todos os outros. E como se fosse uma nuvem escura que passa pelo céu, né? Então, a gente sabe que essa nuvem, ela está ali, escurecida, está um pouquinho incômoda, mas ela vai passar, então é um momento, né? Então, muito importante a gente entender que sentir tristeza é normal. Um outro exemplo, perdi um ente querido, perdi o meu cachorrinho. Isso é normal uma pessoa sentir tristeza. Não é normal isso se perpetuar, isso passar por um longo período. Então, precisa observar quais são os momentos, né? Dentro da tristeza, a gente, né, dei como exemplo o luto. Então, é normal a pessoa passar pelo luto e não viver esse luto constantemente por um longo período. Então, quando essa tristeza, ela vem de uma forma constante, ela se repete por um longo período e não aconteceu algo muito marcante que você se recorde, é muito importante que você busque um apoio para poder lidar com ela. Esse apoio pode ser um familiar, conversar com as pessoas do seu entorno, seus colegas, professores, para que você possa ter um apoio, uma ajuda de um profissional caso veja necessidade. Outra emoção que nos paralisa é o medo, né? Para que serve o medo? Nada mais é do que nos manter vivo. Conta para mim, quando você vai atravessar a rua, você olha para os 2 lados ou você simplesmente atravessa? Eu acredito que você deve olhar para os 2 lados, não é mesmo? E por que você olha? Porque você tem medo de ser atropelado, não é mesmo? Esse é apenas um dos exemplos que o medo serve para que nos mantenha vivo. O problema é que, em algumas situações, as pessoas deixam com que esse medo se transforme em algo que não permitam que elas tomem a ação, né? Então, ela acaba ficando paralisada. Então, o medo é como se fosse, de fato, um alarme do nosso corpo. Ele dispara para nos proteger de alguns perigos. Em algumas situações, na qual a gente até muitas vezes nem visualizou, mas essa descarga acontece para que você, opa, eu tenho que estar atento a isso. Certo? Então, também, assim como a tristeza, é normal sentir medo. Todo mundo sente medo. Importante a gente não deixar que isso nos paralise. Quando eu vou fazer uma prova, é normal que eu sinta aquele friozinho na barriga, é normal que eu tenha aquela insegurança, porque talvez até eu não estudei o suficiente, aí eu tô com medo da nota que eu vou tirar lá na frente.
né? Então, observe quando você está sentindo medo, por que que eu estou sentindo? Ah, é por conta dessa prova? Ah, então tá. Então, na próxima vez eu vou me preparar e vou estudar para que eu não me sinta assim e fique mais seguro para realizar aquela prova ou até mesmo alguma atividade que você tenha para desenvolver, né? E o medo, um exemplo bacana para a gente trazer como medo, é como se ele fosse uma sombra, né? A nossa sombra está sempre com a gente. Em algumas situações a gente consegue visualizar pela eminência de luz e outras vezes não, mas a sombra sempre está conosco, então faz parte de nós. Então, a gente pode aprender a conviver com ela e enfrentar e superar esses momentos de medo no qual eu percebo que eu não estou conseguindo ir sozinho. Fale sobre isso, observe um pouco mais sobre isso, o porquê que esse medo está me paralisando. As duas outras emoções que nós vamos falar agora são as emoções que nos colocam em movimento. E quais são elas? A raiva e a alegria. Mas tá, como é que a raiva pode me colocar em movimento? Muitas pessoas têm a raiva como uma emoção muito ruim. Então, por exemplo, ela tá ali numa situação onde ela tá com muita raiva, ela bate no amiguinho, ela fala algumas palavras que não são tão carinhosas com a outra pessoa e depois acaba se arrependendo. Mas de que forma que eu posso trabalhar com que essa raiva seja favorável a mim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, a raiva, na maioria das vezes, ela nos serve como um alerta. Nos avisa quando tem algo nos incomodando, né? Então, no entanto, é bem importante a gente aprender a lidar com ela de forma saudável. Um exemplo de como você pode utilizar a raiva positivamente. Alguém chega e fala para você assim, você não vai conseguir realizar tal atividade. Aí você pensa, você acha que eu não vou conseguir? Você não vai perder tempo respondendo, você não vai perder tempo brigando com aquela pessoa. Você simplesmente vai interiorizar aquilo e utilizar a raiva para que você possa se dedicar ao máximo para aquela atividade e com as suas atitudes mostrar, sim, eu sou capaz, eu fui lá e fiz. Porque muitas das vezes a gente perde energia querendo convencer o outro de X ou de Y e não precisa. Você pode muito desenvolver em si mesmo essa questão e com as suas ações mostrar o contrário, né? Então é muito importante você entender como é que a raiva trabalha dentro de você, né? Como que eu fico quando eu estou numa situação de raiva, como eu posso trabalhar ela de forma com que ela não seja negativa e sim positiva. Eu posso encontrar uma válvula de escape, como por exemplo uma atividade física, um exercício, uma luta um pouco mais intensa. Também posso jogar futebol, correr ou algo assim. É uma forma de você fazer essa descarga dessa energia da raiva que é tão forte. E buscar sempre compreender a origem desse sentimento, né? Quando essa emoção vem e ela chega a transbordar, você acaba te incomodando. Você perde seu sono, você perde a sua paciência com seus entes queridos. Então, sempre buscar maneiras de expressar, olha, eu estou me sentindo assim. Por que será que eu estou me sentindo dessa forma? A outra emoção que a gente vai falar é a alegria. A alegria todo mundo vê, não, é uma emoção muito boa e não tem problema algum sentir alegria. Certo, e quando essa alegria ela gera uma euforia? Vou dar um exemplo que vocês já devem ter escutado e aconteceu há alguns anos aqui na cidade. Uma pessoa recebeu uma promoção no trabalho, resolveu dar uma festa, no qual bebeu todas, porque estava muito feliz, muito alegre, pegou o carro bêbado, dirigindo, bateu e matou uma família. E aí? Isso foi bom ou isso foi ruim? Então, muito importante a gente saber dosar também a alegria. Porque a partir do momento que você está numa extrema alegria, você pode acabar também fazendo uma gracinha, falando algo desagradável ou até cometendo algumas atitudes que depois, futuramente, você pode se arrepender para o resto da sua vida. Então, trabalhar ela de uma forma muito equilibrada. Então, a alegria, ela é muito contagiante, né? Ela nos faz sentir feliz e eu comparo muito a alegria como se fosse o sol, que ilumina os nossos dias. Quem não gosta de estar do lado de uma pessoa alegre, de uma pessoa positiva, né? Ela traz mais calor para o nosso coração, a gente se sente mais animado. Então, valorizar esses momentos de alegria, compartilhar com os nossos amigos, familiares, cultivar atividades que tragam esse sentimento.
A alegria, ela vai estar nos ajudando a enfrentar desafios da nossa vida com mais otimismo e gratidão. Vocês já assistiram o filme Divertidamente? É um filme muito legal, é uma animação. Algumas pessoas falam que é voltado para criança, mas não é. Explica exatamente como que funcionam as emoções dentro do nosso cérebro. Então, olha só, depois que vocês assistirem esse filme, que vai ficar com uma tarefinha de casa para vocês assistirem, para quem já assistiu mais de uma vez, para conseguir observar como que acontece. Então, dentro do Divertidamente, é trabalhado muito as 4 emoções bases, a tristeza, medo, raiva e alegria, e eles colocaram, para dar um toquezinho especial ali, o nojinho, que nada mais é do que atração e repulsão. Então, a protagonista do filme, ela vai passando por diversas situações nas quais as emoções vão trabalhando internamente e vão criando memórias, vão trazendo os traumas também. Então, assistam esse filme de forma que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre as emoções. E depois que vocês assistirem o filme, respondam essas perguntas. Como que eu tenho administrado as minhas emoções? Quais delas que eu mais me identifiquei? E como que eu posso fazer para que eu possa me compreender? E o mais importante de tudo, a partir disso, aprenda a acionar o seu painel de controle, porque você tem total controle das suas emoções. E como que eu posso fazer isso para que eu possa controlar, para que eu possa gerenciar, melhor dizendo, as minhas emoções? Ouça o que as pessoas ao seu redor têm a dizer. Muitas das vezes, as pessoas do seu entorno trazem, olha, você está mais chateado, por que você está triste? Por que você está falando tão raivosamente assim? O que te traz medo? Por que você está ansioso? Então, quando você consegue interpretar e ouvir essas pessoas ao seu redor, você pode, a partir daí, trazer as emoções que o externo tá te falando, né? Tenha momentos com você mesmo, a partir desse feedback que você recebe do externo, que você aceita, observe, escreva sobre isso, de que forma que, de fato, isso tem abalado a minha vida. Faça um diário com as suas emoções, um caderno, ou até mesmo aplicativo. Hoje tem bastante aplicativos também no celular que você pode baixar, aonde todos os dias você pode colocar como você está se sentindo. Hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei triste, hoje eu estou me sentindo meio estranho. E quando você colocar algumas sensações que você está percebendo que não são tão legais, tente colocar também algo que tenha acontecido no dia anterior ou até mesmo naquele dia que possa ter deixado com que você ficasse um pouquinho mais para baixo. Isso vai facilitar muito para que, ao longo dos dias, você consiga perceber o que acontece que me deixa triste, o porquê acontece que me deixa com raiva, e a partir disso você vai ter um pouco mais de controle do seu painel. Seja mais observador das suas emoções. Coloque, numa situação difícil que você esteja, coloque a sua mente para trabalhar e de que, como eu estou me sentindo? Agora, por exemplo, como você está se sentindo? Como está sendo para você ouvir sobre isso? Você consegue trazer alguma emoção nesse momento e dizer, hoje eu estou me sentindo feliz, hoje eu estou me sentindo triste, hoje eu estou com medo? Então, quando você começa a fazer isso, observar e principalmente colocar como você tem se sentido, isso vai colocar o seu cérebro para trabalhar de forma que você vai entendendo um pouquinho mais das suas emoções. Pratique a respiração consciente. Lembra na aula anterior que a gente trabalhou um pouquinho sobre a respiração e vocês foram para uma emoção alegre? Você pode fazer isso todos os dias e isso não vai levar mais que 5 minutinhos. Quando você for abrir o seu diário das emoções, quando você for pensar para escrever alguma coisa, feche os seus olhos, faça uma respiração, se conecte com você de forma com que você possa colocar no papel aquilo que de fato está acontecendo, né? Então, e por último, sinta suas emoções, mas não se apegue a elas. Elas são fundamentais. Nós não vamos nunca deixar de sentir essas emoções. Elas vão dar a base para todos os nossos sentimentos. Então, quando a gente consegue trazer elas para perto, para que a gente possa indagar, para que a gente possa sentir de fato essas emoções,
fica muito mais leve, muito prazeroso, porque vocês vão estar trabalhando diariamente a inteligência emocional, de forma com que vocês possam, de forma inteligente, trabalhar com suas próprias emoções. E aí, conta pra mim, gostou dessa aula? Ficou com alguma dúvida? Comente essa experiência, troque com seus colegas, converse com seus familiares. É muito bacana quando a gente consegue, de um conhecimento que a gente trouxe, transmitir para o outro. Então assista o filme com os seus familiares ou combine com seus colegas de fazer uma sessão pipoca, talvez até mesmo em sala de aula. Eu acho que vai ser muito bacana para vocês. E se você sentir alguma necessidade, não ouse pedir ajuda, tá legal? Nos vemos na próxima. Até mais! Então, como a gente conseguiu ver nesse material bem legal, produzido pela Maria Angélica, as 4 emoções básicas são muito importantes e também a gente consegue, a partir desse material, entender um pouquinho melhor de como podemos nos relacionar com essas emoções. E agora, para a gente já dar seguimento dentro dessa videoaula, vamos conferir as nossas tradicionais sugestões de atividade para a videoaula de hoje. Então, na videoaula de hoje, abordando as 4 emoções básicas, a nossa primeira sugestão é um vídeo. Então, entreviste um familiar ou amigo sobre como ele lida com as suas emoções no dia a dia. A nossa segunda opção seria uma reflexão. Então, baseado no que você aprendeu nessa videoaula de hoje, separe alguns minutos durante a sua semana para refletir sobre as suas emoções. A nossa terceira opção seria um texto, então escolha um gênero textual para descrever o que aprendeu na videoaula de hoje. E a nossa última opção seria um debate, então em sala de aula, se reúna com colegas e discuta a importância de se ter uma relação saudável com as suas emoções. Então é isso, vamos chegando ao final dessa segunda produção em 2024, em parceria com o Instituto Mundo Melhor, abordando o manejo das emoções e também uma série de questões sobre comportamento e saúde mental. Gostaria muito de agradecer a equipe do Instituto, que possibilitou mais esse material publicado hoje para vocês, e também a todos os nossos demais parceiros que permitem que toda a nossa rica gama de conteúdos seja produzida. Agradeço também a você que acompanhou mais uma videoaula no projeto Vamos Ler, Geração Digital.